Começando o primeiro programa Café na Web do ano de 2018. E hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante e que diz respeito a um segmento da população que é invisível para certas comunidades que existem aqui numa região predominantemente de alemães e italianos. Nós vamos conversar aqui com o mestrando Leandro Alexandre da Silva, que está fazendo desenvolvimento de políticas públicas na Universidade Federal Fronteira Sul, aqui no campus de Celular. Ele produziu uma dissertação extremamente importante que fala sobre paisagem. O título da dissertação é Paisagens Silenciosas, a invisibilidade do negro em Celular. Seja bem-vindo, meu amigo Leandro, é um prazer tê-lo aqui no Café na Web, e gostaria que tu falasse para nós da onde veio o título e como é que foi essa pesquisa. Bom, primeiramente, então, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, aqui discutindo esse tema que eu também acho de extrema importância para uma região que ainda se recusa muitas vezes a enxergar, né, que é pluriétnica, né? Explicando um pouquinho como eu cheguei a esse trabalho, a essa temática, começa mais ou menos ali por volta de 2008, quando eu passo a visitar aqui a região. Eu sou natural de São Paulo, né? Mas a minha esposa é natural de Cerro Largo. Então, conforme eu fui conhecendo ela, comecei a visitar a cidade de Cerro Largo. E de fato, a primeira impressão que a gente tem quando visita Cerro Largo é que realmente é uma cidade de alemão. E que as contradições étnicas e as questões étnico-raciais realmente parece que estão pacificadas, porque não se fala sobre isso. E em 2010 eu vim morar para cá, me envolvi com atividade voluntária com o Clube de Cerro Largo. E nesse tipo de atividade voluntária, a gente faz muito trabalho nas comunidades mais carentes do município. Então, nesse trabalho eu comecei a enxergar uma outra Cerro Largo, que na verdade está escondida, ou que se escondia, ou que era escondida. E nesses lugares havia uma parcela considerável de pessoas, né, que visivelmente não eram alemães, como a cidade quer se... Aparentemente mostrava. Se mostrava. Então, quando eu ingressei no mestrado em desenvolvimento de políticas públicas, né, da Universidade Federal da Fronteira Sul, meu primeiro objetivo era fazer um estudo para tentar perceber como essa população das periferias, que é preta e parda, como essa população se inseria no processo de desenvolvimento da cidade. Porque Cerro Largo, nos últimos anos, viveu um processo de desenvolvimento acelerado, né? A construção da usina hidrelétrica, que movimentou bastante a cidade, depois a vinda da universidade também. Foi fundamental. Fundamental, e eu estava querendo tentar saber como que essa população participou disso. Mas o que eu fiquei, então, bestializado é quando eu comecei a pesquisar, e eu não encontrava nada que falasse sobre essa outra população, essa outra Cerro Largo. Nos registros historiográficos, nas notícias de jornal, nos despachos da Câmara de Vereadores ou em alguma política pública da Prefeitura, era praticamente nula a presença dessas pessoas. E daí que eu comecei a cunhar esse termo aí, invisibilidade. Porque isso que eu queria que tu definisse. Qual é o teu conceito de invisibilidade? É uma invisibilidade social, né? Eu tomo a liberdade de voltar um pouquinho aqui na história. Eu sou, além de mestrando, eu sou professor também de história, né? Sou historiador, formado pela URI. O Brasil ele produziu um tipo de racismo diferente, por exemplo, do racismo dos Estados Unidos e da África do Sul. No racismo americano, da América do Norte, havia aquele conceito de separados mais iguais. Então, as pessoas era reconhecida uma certa igualdade, só que se separavam. Inclusive, houveram as leis segregacionistas na África do Sul, o apartheid. Aqui no Brasil não houve esse tipo de lei que separava as pessoas. Teoricamente, elas poderiam viver juntos, mas desde que elas saibam que elas são desiguais. Então, como que é possível a pessoa existir e ser invisível? Você existe, no entanto, você é um invisível social, porque você não participa de fato da vida da cidade. Na tua opinião, aquele conceito que existe historicamente no Brasil, que não existe racismo no Brasil, é balela? É uma balela. Isso aí, esse mito da democracia racial, que nós somos a união das três raças, isso é uma balela. Isso, na verdade, é um dos fatores do racismo brasileiro,
que coloca o Brasil como se o Brasil fosse o resultado de uma união harmônica. Quando a gente olha os indicadores, né, sociais, de desenvolvimento humano e econômico da população preta e parda no Brasil, você vê que não há harmonia nenhuma. O que existe de fato é que, na maioria das vezes, os pretos e os pardos, os negros, né, que a gente, para fins de pesquisa, a gente denomina negros, esses dois grupos, estão sempre nas piores posições possíveis. E faz parte desse sintoma aí, dessa sistemática, a invisibilidade social. Vamos falar sobre o caso de Cerro Largo especificamente. O IBGE fez um censo e você detectou que existem setores dentro da população, lá dentro do Cerro Largo, que 40% são negros. E no caso específico que você trabalhou foi o setor censitário número 11, onde absorve ali o sul do bairro Brasília e parte da Vila Nova. Exatamente. E você constatou, segundo o material do release da assessoria de imprensa que eu recebi, que as condições de saneamento são os piores possíveis. As condições de vida daquela população não são bons, comparáveis com a população que mora no centro da cidade. Até mesmo o rendimento, as condições de vida, foi isso que você constatou. Exatamente. A gente poderia pensar que é coincidência, mas a gente sabe que não é coincidência. Porque isso reflete um caso que é brasileiro e um caso que é estadual. Ou seja, o setor do município onde a população preta e parda chega a 40%, ou seja, onde a presença deles é maior, é o setor mais pobre da cidade. É o único setor, por exemplo, que segundo o IBGE, apresenta índices de esgoto a céu aberto. Né? É um setor sem pavimentação, e é um setor, quando a gente compara a renda, né, a renda dos habitantes, é o setor que apresenta o menor rendimento de todos, o mais baixo de todos. E esse estudo do IBGE foi muito importante, porque o IBGE, eu considerei o estudo do IBGE pela amplitude dele, né? O IBGE vai em todos os lugares, né? O IBGE, na verdade, foi um dos últimos bastiões que defendia a presença dos negros em Cerro Largo, porque se não fosse pelo IBGE, seria quase impossível a gente mensurar isso. Eles realmente invisíveis. Eles iam ser de fato invisíveis. Eu chego a dizer no meu trabalho que os negros em Cerro Largo, na cidade, né, na parte urbana, são uma minoria, de fato, são 20%. Mas 20% é uma minoria importante. Se a gente for pensar, 20% é 1 a cada 5. Eu tenho uns dados que foram chegando aqui, que dizem o seguinte: de 95 até 2017, 93,3% dos prefeitos de Cerro Largo são de descendência alemã. Isso. Outro dado, com 6,7% de prefeitos com sobrenome brasileiro. Brasileiro, entre aspas, que são chamados peludo, né? Os tradicionais. Outros dados dizem o seguinte: que das 15 gestões, das últimas 15 gestões, apenas um não era de descendência alemã. Correto? Correto. Outro detalhe: os vereadores, isso no período de 95 até 2017, 71,1% são descendentes de alemães, 16,2% são brasileiros, entre aspas, e 12,7% são descendentes de italianos. As empresas em Cerro Largo, as 20 maiores empresas, 18 são controladas por descendentes de alemães. Exato. Tu acha que há uma tendência da comunidade ou da administração municipal de não dar atenção a essa comunidade negra que existe lá? O que eu acho é que ao longo do tempo, do processo histórico, desde o processo de colonização, a comunidade que eu chamo de teuto-brasileira, esses que se autodenominam alemães, porque na verdade essa questão de alemão e brasileiro eu me apropriei da maneira que é tratado aqui na região. É usual. Chega a ser até engraçado quando eu me apresento, por exemplo, me perguntam assim: qual é seu nome? Leandro. De qual família? Aí eu falo Silva. Aí me falam: então você é brasileiro. Eu também sou roteiro. Daí eu fico pensando: cara, mas tu também é brasileiro? Mas enfim, daí eu acabo me apropriando dessa maneira como é utilizado, e eu acho que o que aconteceu é que se construiu uma hegemonia desses sujeitos que se enxergam como alemães, porque obviamente são descendentes dos primeiros alemães, né? Claro, com toda a sua luta. É preciso reconhecer que os imigrantes, né, tiveram uma história de luta e de muitas dificuldades que foi superada, é verdade. Né? Mas o que se formou hoje é uma comunidade hegemônica que se enxerga como a comunidade teuto-brasileira alemã, o centro hegemônico,
E mais para fora, até eu chamo na minha dissertação de uma sociedade tipo cebola, dividida em camadas, onde no centro está a comunidade hegemônica teuto-brasileira. Nas outras camadas a gente encontra os que são chamados de italianos, poloneses. Eu percebi até um certo, digamos assim, preconceito contra os poloneses também. Eles sofrem um certo preconceito. Claro que isso daria um outro estudo, né? Não foi o meu foco. Mais para fora dessa camada estão os chamados brasileiros. Bem para fora. Bem para fora. E a gente vê, por exemplo, naqueles comentários, tu já viu um jardim de alemão? Já viu um jardim de brasileiro? Isso é valoração. Você está valorizando juízo de valor, né? De culturas. E aí eu digo que fora dessas camadas está o preto, o pardo e o índio. Interessante que esse estudo ele reflete uma realidade que existe não só em Cerro Largo. Santa Rosa tem esse problema, Horizontina, Andrés de Maio, Santo Cristo, a região toda tem em sua hegemonia a descendência de alemães. Existem comunidades aqui, por exemplo, até a professora Maria Inês Flores Pedroso levantou, quando viu essa matéria que nós publicamos no site da Revista Final e no nosso Facebook, ela levantou a matéria. E se um estudo desses fosse feito em Santa Rosa, como é que ficaria? Existem comunidades negras lá no bairro Cruzeiro e outras periferias que existem comunidades também relegadas em segundo plano. Né? Então, acho que foi um tema extremamente importante que você levantou. Você está de parabéns por levantar a questão e ela está em discussão aí, está em torno. Né? Eu fiquei muito surpreso até com a repercussão que teve esse trabalho, né? Porque eu não esperava. A gente faz um trabalho acadêmico, claro que a gente está fazendo o nosso melhor, mas eu não esperava que tivesse uma repercussão tão grande. Foi surpresa? Foi muita surpresa, claro. Foi muita surpresa para mim. E eu acho que se eu fizesse um estudo aqui em Santa Rosa, a gente ia conseguir um resultado parecido com o dados celular. Mais sólidos, Porque, né? assim, o que a gente precisa deixar claro é o seguinte: não existe. Eu sou um historiador e eu acho que a gente precisa preservar a cultura. Claro, não existe nada de errado a gente preservar a cultura alemã, como é feito em celular, com o Oktoberfest, com o museu. O que a gente não pode na tentativa de preservar uma única cultura, relegar outras, excluir outras. Quando você se identifica como cidade de alemão, você está excluindo todos aqueles que não são, e que na verdade também são cidadãos. Contribuem, né? Contribuem. É uma questão, assim, eu acho que é uma questão ampla, uma questão de democracia, sabe? Uma questão de inclusão, exatamente. Você precisa trazer esses sujeitos para a cidadania. Eu até na minha dissertação eu digo que os sujeitos negros, não só em celular, como no Brasil, eles vivem uma situação de quase cidadania. E aqui no Rio Grande do Sul, a região sul toda, no Paraná. No Brasil todo, mas no Rio Grande do Sul e a região sul, mas aqui no Rio Grande do Sul de maneira especial, porque durante muito tempo a escravidão foi negada, né? E a região das Missões, que é essa região aqui onde a gente vive, foi mais negada ainda. Os índios, né? Exatamente, por não haver aqui núcleos populosos como as charqueadas, durante muito tempo teve essa visão de que por aqui não houve escravidão, mas diversos estudos já têm provado o contrário, já têm provado que houve escravidão em São Borja, Santa Cruz, toda essa região aqui. Como é que foi a repercussão desse estudo lá em Cerro Largo? Qual foi as rádios te convocaram? Não. Rádios não me convocaram. Isso que é uma coisa mais curiosa, o que a repercussão maior eu estou tendo vindo de outros municípios. Na verdade, a repercussão maior começou a partir do trabalho da Ana, lá da assessoria de comunicação. Ana Elisa, isso. Ela me chamou para entrevista, né, na universidade. A partir daí começou essa repercussão. Eu sei que saiu a matéria no jornal local, lá na Folha da Produção, mas assim... No Jornal Noroeste? Isso saiu em alguns periódicos escritos na internet e também exatamente. Mas a entrevista, assim, discussão sobre isso é a primeira que eu estou fazendo, né, tirando obviamente da Ana, que foi onde iniciou isso aí. Qual é a tendência em relação disso? Como é que você vê a partir de agora? Tu acha que há a possibilidade de dialogar com a Câmara, dialogar com o governo municipal sobre o assunto, ou deixar como tal e esperar que eles tomem iniciativa? Inclusive, eu tive a professora orientadora, que é a professora Sandra Nogueira, né, que me ajudou bastante, mas também tive um outro orientador, o professor César de Miranda, que me sugeriu que encaminhasse esse trabalho ao Ministério Público.
né? E eu achei essa sugestão ótima, inclusive eu também estou com alguns projetos tentando, pensando em publicar isso aí como um livro, na editora da própria universidade, existe a possibilidade, ou de repente uma outra editora que se interesse em publicar isso como livro, porque na verdade, acima de tudo, isso é uma constatação da realidade. Eu não me propus a querer resolver esse problema, porque isso demandaria um outro estudo mais aprofundado. Eu até indico alguns caminhos por onde poderia, mas acima de tudo é tirar isso do silêncio. Porque o silêncio é uma ferramenta muito poderosa, né? E o silêncio, ele invisibiliza, ele também contribui para invisibilizar. Então, você chegou a conversar com a população negra lá? Você chegou a ir lá fazer em loco? Eu trabalho lá em Cerro Largo, eu sou professor, né? E eu trabalho em 2 colégios. Trabalho no colégio particular, La Salle Medianeira, e também trabalho na escola Doutor Flá, que é o CIEP, de Cerro Largo. E o CIEP está bem ali perto do setor 11. E ali eu tenho acesso a diversas pessoas e as minhas conversas foi a nível de colégio, com meus alunos, com os parentes. Provavelmente os filhos daquela população estudam no CIEP. Muitos deles estudam no CIEP, sim. O CIEP atende uma boa parte dessa população. E essa vivência como professor também foi muito importante, né, para a gente poder conseguir, porque é difícil você verificar uma situação de invisibilidade, sabe? Assim, só depois de muito olhar, de muito estudo, que a gente conseguiu então chegar a conseguir enxergar essa realidade, né, que como eu disse, como ela é silenciada, é difícil de perceber. Eu quero te parabenizar pelo trabalho, Leandro, porque tu levantou uma questão importante, tendo o Cerro Largo como parâmetro, mas que afetam inúmeras cidades aqui da região. Volto a repetir isso, certo? Santa Rosa tem essa questão, Três de Maio tem essa questão, Horizontina, São Cruz, são cidades povoadas por alemães, descendentes de alemães, descendentes de italianos, de poloneses, e que, sob certo aspecto, confirma aquele mito que não existe racismo no Brasil. Existe racismo, né? Existe desleixo, né? Existe negação da negritude no Brasil. Isso é uma prova desse teu trabalho de dissertação que você fez pela Universidade Federal Fronteira Sul, campus Cerro Largo. É isso? Eu, inclusive, agora que terminei o mestrado, né, já estou só esperando agora a titulação, um dos meus projetos é continuar estudando nesse campo, de repente no projeto de doutorado, e de repente fazer um estudo mais amplo da região, né? Por que não? Eu acho muito interessante essa oposição que existe entre, por exemplo, eu sou alemão, você é brasileiro. Eu acho que aí a gente já tem uma chave para a compreensão dessa situação, onde na verdade em Cerro Largo, e eu acho que em Santa Rosa também a gente vai conseguir aprender isso. Em Cerro Largo é muito engraçado que ser brasileiro em Cerro Largo é ser forasteiro. Como é que pode, né, você ser brasileiro no Brasil e ao mesmo tempo ser forasteiro? No mesmo país e ser considerado forasteiro, né? Então eu acho que essa situação ela contribui muito mesmo para essa invisibilização dos pretos e dos pardos, dos brasileiros em geral, mas dos pretos, dos pardos e dos indígenas, que é uma outra questão também a ser trabalhada de maneira específica. Quero agradecer a tua presença aqui, Leandro, e desejar que esse estudo se aprofunde e a UFPB Sul tem sempre interesse em debater esses assuntos importantes para a região, para as comunidades. Desejar sucesso no teu empreendimento e que tu aprofunde o teu estudo. Já é mestre agora, parabéns. Agradecer a presença da sua mãe, que também está aqui. E desejar que na próxima semana estejam junto conosco, onde ocorrerá novamente outro programa da série Café na Web, direto da Web TV Sul. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Um prazer todo meu. Voltamos na próxima sexta. Um abraço. Um abraço.